Olá pessoal, bom dia, tudo Bom bem? dia, Antônio, Larissa. Hoje tudo bem? vamos dar início hoje à nossa primeira reunião de planejamento, certo? Da obra, em relação à obra do condomínio do Modular. E o foco da nossa reunião hoje aqui é falar sobre o nosso canteiro de obras, certo? O esquema adotado para andamento das atividades de canteiro, que dá suporte, né? Total suporte para todas as nossas atividades diretas e produtivas. Correto? Antônio, você como engenheiro de canteiros de obras, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o nosso layout de canteiro, como foi decidido tudo, o que você usou como referência para a gente analisar, né? Entender como você planejou e também ver possíveis alterações ou até mesmo algumas mudanças que a gente pode fazer, né, de acordo com o que você vai apresentar para a gente e ou, né, falar que realmente ficou bom e dar continuidade nas outras, nas outras etapas, né, começar a planejar as outras etapas. Perfeito, colega. Larissa, por favor, passe para o próximo slide. Então, inicialmente, eu peguei o projeto que foi disponibilizado para a nossa empresa, tirei Certo. todas as linhas que não seriam interessantes para a nossa visualização da obra e deixei somente as linhas que representavam as ruas, os módulos, a parte de áreas de lazer, enfim. No próximo slide, a gente consegue visualizar qual foi o quantitativo utilizado para a montagem do canteiro. Na primeira linha, a gente consegue visualizar os meses, que foi da obra que iniciou em novembro e foi finalizada em setembro. Na segunda linha, a gente tem a quantidade de colaboradores de mão de obra indireta, que seriam os engenheiros, encarregados, enfim, a mão de obra direta, que seriam os profissionais que estão diretamente ligados com a construção do condomínio, e montagem, que foi intitulado por mim, seriam os colaboradores que montaram o canteiro. Na próxima linha, a gente tem a soma total de todos esses colaboradores que foi utilizado para a montagem do barracão. De novembro a janeiro, eu utilizei a quantidade máxima de 48 colaboradores, então eu montei o canteiro, a parte de refeitório e administração, para 50 colaboradores. A partir de fevereiro, a gente tem um aumento que vai de 62 e a gente tem um pico máximo em maio de 73 colaboradores. Sendo assim, eu optei por colocar desde fevereiro até o final da obra, em setembro, o canteiro disponível para 80 colaboradores. Na última linha, a gente tem também a quantidade de kits de saúde, que foi intitulado por mim, que seriam o lavatório, o sanitário e os bebedouros. Então, como no início da obra a gente tinha poucos colaboradores, eu coloquei somente 2 kits, e quando a gente teve esse aumento de colaboradores durante a obra, eu aumentei para 9. No próximo slide, a gente consegue visualizar no canto inferior direito que foi utilizado o canteiro nessa posição para 50 colaboradores, porque a obra teve início por esse lado. Mais à frente, quando a gente tem o aumento dos colaboradores, o barracão foi para o outro lado, porque a obra se concentrava um pouco mais nessa parte, então eu preferi colocar o canteiro nessa posição. Vocês conseguem visualizar também que tem esses pontos verdes, vermelhos e rosas espalhados pela nossa obra. Verde é o bebedouro, em rosa o banheiro e lavatório e em vermelho são as centrais de madeira, aço e telha. Eles não estão posicionados durante toda a obra nessas posições. Eu somente ilustrei as posições onde eles ficavam para a gente conseguir visualizar na nossa obra onde seriam as possíveis posições deles. Temos também a parte de evolução da obra, de canteiro, na verdade. Então, de novembro até fevereiro, a gente teve essa quantidade de profissionais para as montagens do canteiro, o bebedouro, central de aço, enfim. A gente também tem um histograma de mão de obra indireta. A gente consegue também visualizar, né? Que a gente teve 2 pedreiros, um encanador, 3 carpinteiros e 4 serventes. A gente tem um outro gráfico também exemplificando essa quantidade. Temos também o gasto de mão de obra para a montagem do canteiro. Então, a gente consegue visualizar a quantidade de meses, que foram 4, a quantidade de profissionais, tanto de pedreiro, encanador, carpinteiro e servente, o custo mensal deles, o custo de demissão, porque eles não ficaram até o final da obra,
E na última coluna a gente tem o custo total deles. A gente também tem um gráfico exemplificando esses valores. E agora a gente passa para a nossa colega Larissa, que ela é um pouco melhor para explicar essa questão de planejamento da obra. Obrigado, Antônio. Agora nós vamos para a parte de planejamento. Nosso serviço, ele começou, na verdade, nossa obra, começou no mês 8, com o serviço de terraplanagem. Mas a terraplanagem, ela foi terceirizada. Então, ao final de toda a terraplanagem da obra, foi que iniciamos com a alocação de gabarito. A obra finalizou no mês 9 de 2026, ou seja, 3 meses de terraplanagem mais 10 meses de serviços da obra. Pelo nosso mapa aqui, gigante, dá para ver que todos os serviços eles foram seguindo, acontecendo todos juntos. Danúlio, tem alguma consideração para fazer? Não, no momento não. Eu estou observando aqui que as atividades estão seguindo um fluxo, né? De acordo com as datas de início e fim. E a gente vai começar a explicar o que está acontecendo aí, o que é esse fluxo, o que significa aí, e por que a gente tomou essas decisões, certo? Para planejar a obra dessa forma. Isso. É também visto, Larissa, que a partir, né, do serviço de fundação, a gente tem uma sequência de serviços, né, que eles dependem do ritmo e andamento da forma, exceto a equipe de armador, né, de montagem de armadura, que essa equipe ela consegue no pavimento, pelo menos no pavimento térreo, ela consegue ter uma, vamos dizer que ela consegue ser livre na questão de andamento do serviço, mas já a armadura do pavimento superior, ela depende, né, da nossa concretagem do pavimento térreo. E é isso, vamos mostrar de forma mais detalhada, né, todos os pontos aí que a gente considerou no planejamento da obra e destacar os pontos importantes. Isso. Inicialmente, nós criamos um planejamento com apenas uma equipe em cada serviço. Como alguns serviços eles demoram mais do que os outros, nossa obra estava indo para 2 anos. E aí nós aumentamos algumas equipes, como de locação em gabarito, serviço de madeiramento. E aí esses serviços a gente foi aumentando as equipes para poder para que esses serviços fossem andando mais rápidos, né? E que o tempo de obra não ficasse tão extenso. Sim, sim. E isso também a gente teve um ganho, né? De mão de obra indireta, porque o tempo de obra diminuiu. E mesmo aumentando algumas equipes em relação a custos, a gente ainda assim conseguiu ter um resultado legal. Bacana. Lembrando que também tem atividades que elas dependem de certos critérios, né, para ser iniciado. Ainda mais as atividades que é relacionado à estrutura de concreto, certo? No nosso caso aí, a gente só pôde dar início à nossa concretagem do pavimento superior 14 dias depois, no mínimo, né? 14 dias depois da concretagem do pavimento térreo. Então, todos esses critérios foram seguidos, né? Para que a gente não tenha nenhum tipo de problema futuramente relacionado à estrutura, né? Que seja relacionado à execução do serviço. Então, não é só colocar data início e data fim, a gente tem que analisar todos esses fatores, né, que são importantes para o resultado final da obra. Isso. Se eu não me engano, é 7 dias, não, Tanulho? São 14 dias. Ah, sim, sim. 14 Certo. dias. Nós criamos também os mapinhas iluminados. Esses mapinhas, Ô, Larissa, eles são 7 dias. São 7, né? São 7 dias. 7 dias. Me Pronto, perdoe. Perdoe. tranquilo. Porque a gente olhando aqui a data, dá para perceber
né? Concretagem do pavimento, do segundo pavimento e do primeiro pavimento. Isso, A isso, data de início e a data de fim. isso mesmo. Bom, voltando para os mapinhas, nós Sim, criamos os mapinhas iluminados, que foram os mapinhas que servem para controle. Inclusive, ajudou muito na parte do planejamento, porque quando a gente vai realmente colocar em prática, né, ver como vai acontecer no campo e distribuir tanto pela ordem de serviço, pelo plano de ataque, como também pelas casas que a gente vai atacar, né, pelos módulos que vamos atacar, a gente realmente vê se nosso planejamento está. Como é que eu posso falar? seguindo um fluxo, né? Isso, Seria? isso. Se nosso... E também assim, se está coerente. Isso, sim, sim. Esses mapas, eles seguem também para a gente poder se situar na obra, né? Por exemplo, concretagem vai acontecer em qual período da obra. Nós iniciamos com, né, a terraplanagem, dividindo em 3 etapas, e foram 90 dias corridos. E aí nós temos o outros também. Nessa apresentação aqui, nós colocamos apenas 2 exemplos, mas nós fizemos os mapas de todos os serviços. Tanúlio pode falar mais sobre isso e explicar melhor esses mapinhas. Sim. Inicialmente, esse primeiro mapa de gabarito, a gente trouxe uma solução mais visual, né? Com foco na visualização direta através da coloração aí do mapa. A gente tem um mapinha aqui em Excel, certo? No canto lateral esquerdo superior, aí a gente tem a data início, data fim, a quantidade de dias úteis de cada mês, a evolução aí de cada serviço por mês, né? Exemplo aí do primeiro mês, que é o mês de dezembro, a gente tem uma evolução de 25% do serviço de gabarito. Aí no mês seguinte a gente tem uma evolução de 32% em relação ao serviço de gabarito, e assim sucessivamente, né? A cor aí de cada mapa. Isso traz de uma forma geral a visualização de quem está em campo realmente ali, que é o mestre de obra, o encarregado, o próprio operador ali, o próprio profissional, né, que é o pedreiro, é o carpinteiro. E Então até ele, também serve para o engenheiro também se localizar, né? sim, Ele sim, vai abrir o GUT e ver se realmente a equipe está sendo produzida ou não. sim, Através do planejamento de Gantt, a gente também pode fazer as metas mensais. Das metas mensais, a gente extrai as metas semanais e as metas diárias. E com sim, esse mapinha, a gente consegue, por exemplo, aqui, semana 1, vendo? sim, Semana sim. 2, a gente consegue ver se nossa equipe está sendo produtiva e se realmente vai estar conseguindo cumprir com as datas que foi Planejado, né? elaborada no planejamento, né? Exatamente. Planejadas inicialmente. Sem contar aí que tem também essas setas, né, Larissa, que indicam o nosso plano de ataque, começando aí da semana 1, a semana 2, semana 3, e assim segue por todo o planejamento de todos os serviços, né, de toda a obra. Isso faz com que a gente mantenha uma sequência, né, uma sequência que foi anteriormente planejada, né, por vários motivos, vários fatores, e isso acaba gerando uma certa segurança no momento ali de coordenar, né, e gerenciar ali as equipes ali dentro do canteiro de obras. Isso. Ô Larissa, você pode passar pronto para... Já aqui no mapa 2 aqui, que é o mapa de instalações, a gente focou, né, realmente em trazer a data ali de cada atividade em cada bloco, quando essa atividade vai acontecer, né? Descendo aqui descendo aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem aqui, ó, cada bloco, o início e o fim de cada atividade, né? Para que a gente consiga controlar de fato, né, essas atividades e não ter nenhum tipo de dificuldade na sequência dos serviços. Já no mapa de fundação, pode mudar, Larissa, por favor? Mapa de fundação aqui a gente consegue ver de forma mais clara que aqui, além de trazer todas essas informações, de trazer a quadra, o bloco ali, a gente traz também a questão das equipes, quantas equipes a gente tem. Nesse serviço aqui de fundação, a gente tem 2 equipes. Essa equipe é formada pelo quê? É formada por um pedreiro, por 3 pedreiros,
4 ajudantes, a data início de cada equipe, a data fim de cada equipe. E o foco disso é realmente ter a certeza de que tudo está acontecendo da forma que foi planejada. A gente também tem a nossa projeção de produtividade, né, diária, ali que a gente tem 0,8 fundações prontas por dia. Tanulio, então essa equipe está todo mundo trabalhando na mesma fundação? Não, desce um pouquinho, Larissa, só para gente... Só para você ter ideia, como a gente tem duas equipes iniciando no dia 30 e tem duas equipes terminando no dia 1º, as primeiras fundações, né? Então, assim, a gente imagina e projeta, né? E planeja cada equipe ali fazendo sua atividade em cada local, tudo certinho, para que o serviço aconteça da melhor forma possível. Isso aí. Obrigada, Tanulio. E nós vamos seguir agora com a evolução da mão de obra direta. Com base no planejamento, nós fizemos um histograma de mão de obra, com a quantidade de meses e a quantidade de colaboradores. Com isso, geramos o histograma em forma de gráficos. A gente vê que o gráfico ele segue bem linear, né? A gente começa com uma quantidade, ela vai aumentando essa mão de obra e depois ela vai diminuindo quando o fluxo da obra começa a diminuir. Ô Larissa, isso nos faz recordar bastante, né, da nossa primeira reunião, que foi sobre canteiro de obras, certo? Que sim, é onde Antônio ele sinalizava para a gente o pico da nossa mão de obra, né? E aqui no histograma aqui a gente consegue ver, né, de forma mais visual o que está acontecendo, né? Essa pirâmide que acontece aqui, né? Em relação à evolução da mão de obra, né? O início, aí vai crescendo nossa mão de obra, chega no pico e depois a gente vai diminuindo a mão de obra de acordo com a finalização dos serviços que foram planejados e executados. Isso mesmo. Esse daqui é o mesmo gráfico, com as mesmas informações, só que a gente observa que a visualização dele é melhor, né? A gente consegue ver claramente que no mês de maio houve um aumento da mão de obra, diferente desse aqui. E aqui são os picos. Já trazemos esse daqui por meses. Por exemplo, o mês de março, abril, maio e junho foram os meses que tivemos maior pico de mão de obra, tanto em servente como também em montador. Aí a gente vê que muda um pouquinho aqui para, se não me engano, é carpinteiro. Sim. Que na servente mesmo, que o pico vai ser aqui em março e depois ele diminui. Tá vendo? Em março ele chega a 25 e depois ele diminui para 24 pessoas e vai diminuindo ao longo da obra. Sim. Nós também calculamos esse gasto que nós tivemos com a mão de obra direta, né? Colocamos a quantidade de funcionário, o valor equivalente a eles, o custo de demissão e quanto tempo também eles ficaram na obra, né? Tempo de contratação. Sim. E nós tivemos o total. E as moedas equivalentes, no caso, os scores. Aqui seria uma proporção, nós vemos aqui bem claramente que tivemos um gasto maior com servente e pedreiros. E logo em seguida vem carpinteiros e montador. Nosso gasto menor foi com telhadista, encanador e eletricista, aqui embaixo. Sim. Aí aqui também são os salários, são as mesmas informações, só que com uma visualização diferente, né? E aqui nós temos a porcentagem, então, de todos os gastos que tivemos com mão de obra direta, servente foi equivalente a 39,5% desses gastos e pedreiro 25,9%. Sim. Agora, dando continuidade aqui à nossa reunião de planejamento, o engenheiro Vitor, responsável pela evolução da mão de obra indireta, vai falar um pouco como funcionou a nossa mão de obra indireta, qual foi os critérios adotados, né, para a contratação de mão de obra indireta, quanto tempo durou
e os custos, né, dessa mão de obra indireta. Vitor, por favor, dê continuidade à nossa reunião, trazendo informações para a gente importantes para o planejamento da obra, certo? Bom, basicamente a mão de obra indireta foi proporcionalmente ligada à mão de obra direta, até porque uma depende da outra. Sim, Essa obra, devido à terraplanagem, começou 3 meses antes, começou no mês de agosto de 2025 com a terraplanagem. Por conseguintemente, em dezembro, de fato, começou a obra dentro do canteiro na prática, sim, que aí foi em dezembro isso. O certo, engenheiro começou junto com a terraplanagem, até por questão de monitoramento e de plano de ataque em si também. sim, E a obra terminou em setembro de 2026. No quadro a seguir aí vai mostrar, né, os custos de demissão, total da obra. Temos um gráfico aí também e para a gente controlar essa quantidade de pessoas na obra. sim, Atrelado isso aí também, mais na frente, a gente vai ver os custos disso em outro gráfico que está mais à frente. sim, E é basicamente isso, que não só para nosso controle, mas também até para os próprios encarregados e o mestre de obra poder controlar melhor essa obra na gestão também, para auxiliar sim, a gente. sim, sim. Ô Vitor, um ponto interessante aqui é que na nossa mão de obra indireta, a gente considerou a contratação de um encarregado de hidráulica e um encarregado de elétrica. Hoje, as empresas, né, algumas empresas, elas trazem o formato de contratar um encarregado de instalações, e ele atende tanto na parte elétrica quanto na parte hidráulica. E o bacana é que a gente trouxe o encarregado de elétrica e hidráulica, e isso reduz a possibilidade de erros, né? E melhora a eficiência do acompanhamento ali da nossa mão de obra operacional, certo? Sim, sim, porque quando você tem duas pessoas, por exemplo, para controlar 10 é muito mais fácil do que uma para controlar 10, entendeu? Aí, Certo, como você certo. falou também, da margem de erro fica reduzida. Sem contar que às vezes você contrata um encarregado de instalações, só que o cara ele tem habilidade mais com hidráulica ou tem mais habilidade com Sim, elétrica sim. e sempre fica uma das áreas, né, que deixa um pouco a desejar. Mas muito bacana aí as suas considerações no planejamento da mão de obra indireta. Pode dar continuidade. Aqui aquele gráfico que eu falei, mais na frente pode passar aí que vai ter outro aí. O que eu falei do custo, que é o tempo, que através desse tempo a gente Sim, conseguiu estipular o custo sim, mensal e no final total. E através do gasto aí, nos próximos aí, gráficos vão ser representados melhor. Tá aí o custo total, tudo em gráfico para a gente conseguir ter o controle sim, ideal para que essa obra precisa, até porque, querendo ou não, não foi uma obra pequena, né? Uma sim, obra, pode dizer, boa de se trabalhar, sim, mas tudo é gestão. Isso aí a gente trabalhou bem para evitar erros. sim, sim. A gente fez esse gráfico aqui para a gente fazer as proporções do custo de cada mão de obra indireta, no caso, que é o engenheiro, encarregados de uma forma geral, técnico Sim. de segurança e o mestre de obra. O dinheiro ficou caro, né? Caro, 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 porque querendo ou não, o trabalho também acaba sendo maior para o engenheiro, né? E tem Sim, que, a responsabilidade. justamente, aí tem que levar em consideração isso. Sim, sim. A assertividade técnica também, né? Com certeza. E até na escolha dos profissionais também, ele tem que ter esse entendimento para não saber escolher um profissional que não seja tão capacitado, entendeu? Sim, E sim. aí acabe respondendo por isso. Por isso que é legal isso aí. Interessante. Pode dar continuidade, Vitor. Aí é basicamente isso da forma geral, como a gente pode observar aqui, Sim, o engenheiro ficou com 101,5, a gente sempre trabalhando em score, né? Como foi sim, solicitado. sim, O encarregado da armadura, 58,5, técnico de segurança, 29,5, o sim, mestre de obras, 61,5, encarregados, que é os encarregados aí geral, das pessoas no caso, sim. que é 57. Aí os encarregados específicos da carpintaria. Ficou com um total aí de 25,5. A gente quis dividir por conta dos picos da obra que teve, que fica melhor na Perfeito, visão aí. perfeito. E os encarregados de hidráulica e de elétrica ficou 10,5, porque como a gente havia falado antes,
a gente tentou equilibrar ao máximo, entendeu? Para não ter problemas. Por isso que eles ficaram iguais assim. Perfeito. Uma das formas aí, Vitor, de enxugar esse custo de mão de obra indireta é se a gente optasse por, né, começar terraplanagem e logo em seguida já começar a obra, né? Aí eu acredito que enxugaria aí cerca de um mês e meio aí na mão de obra do engenheiro, mas a gente poderia ter problemas, né, no andamento da obra, ainda mais se tivesse qualquer tipo de interferência na terraplanagem, isso iria afetar diretamente nossa mão de obra operacional, certo? Justamente. E para fazer essa redução aí também, teria que contratar mais pessoas. E nem sempre o tempo menor é o que está lhe dando mais lucro. Sim, Às vezes, você estendendo um pouquinho mais o tempo, além de você evitar os erros, querendo ou não, cumprir o prazo como a gente cumpriu, acaba sendo fácil, mas menos complicado no caso de ter algum erro, como você mesmo falou. obrigado, Vitor, obrigado. Alguém tem alguma consideração, engenheiro Rafael, engenheira Larissa, engenheira Lana, em relação à nossa mão de obra indireta? Eu tenho uma consideração a fazer, que foi Sim, aqui em relação a um erro de digitação mesmo, que aqui no caso seria 13, né? Foi por sim, 13 meses. Mas para você perfeito. ver que não impacta tanto assim, impacta no resultado, mas em dinheiro continua sendo ainda mais a mão de obra mais cara, né? Sim, 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 Da parte de mão de obra indireta. Ou perfeito, seja, esse custo só cresceu mais. exatamente. Mas obrigado, obrigado a todos. Né? Vamos dar continuidade aí nas nossas reuniões de planejamento. Bom, nós também tivemos os gastos com cestas básicas, porque como nossa mão de obra passou de 50 colaboradores, nós tivemos que investir em cestas básicas para todos eles, do momento em que se inicia 50 colaboradores até o final da obra. Essa mão de obra, né, esse pico aí de mais de 50 colaboradores, iniciou em março e seguiu até o final da obra. Então, nós colocamos a quantidade de funcionários, o valor de cada cesta básica e o total por mês. E isso, no final, tivemos um gasto total de 63,60 de CB, que é equivalente à cesta básica. Aqui nós vemos que em maio e junho nós tivemos uma quantidade maior de cestas básicas, né? Isso está linkado com a mão de obra, que foi nosso pico em maio, nosso pico de maior mão de obra. E aqui também uma proporção dos gastos com cestas básicas por meses, né? Maio, junho, e aí março e abril iguais, e aí só diminuiu em julho, agosto e setembro, que é quando a obra já iniciou o período de finalização. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as horas extras que precisamos também para ser possível concluir alguns serviços. Nossa engenheira Alana Navarro, vai falar um pouquinho dessa parte. Bom, para fazer o cálculo de hora extra, consideramos a quantidade de horas extras que vai precisar para fazer cada atividade. No caso de impermeabilização do pavimento superior, vamos precisar de 3 horas extras externas para fazer cada impermeabilização. Ou seja, vou durar um dia mais 3 horas extras para fazer a impermeabilização do pavimento. Sendo assim, multiplicamos pela quantidade de blocos e aí temos 3 horas extras por bloco e tenho 58 blocos. Quando multiplicamos, encontramos 174 horas extras que precisamos para fazer o serviço no decorrer do serviço. No decorrer do serviço total, para fazer os 58 blocos. Aí vamos precisar de 174 horas extras, sabendo que eu trabalho 220 horas por mês. Então, paguei essas 174 horas extras e dividi por 220 horas. Sendo assim, fazendo essa divisão, vamos conseguir encontrar o percentual de salário
que vai pagar de hora extra. Sendo assim, vamos ter o total de horas extras aí na nossa obra de 5,8 salários para servente e 9,3 salários para pedreiro. Certo. Tanúlio, tem alguma consideração a fazer? Tanto na parte de planejamento, mão de obra e agora das horas extras? Sim, sim. Nosso planejamento, ele é feito, né, com foco em, em diminuir imprevistos, certo? E também reduzir os impactos gerados por custo de mão de obra direta, gerados por custo de mão de obra indireta, certo? Por cesta básica, cesta básica, tudo isso é pensado no momento do planejamento. E mesmo seguindo todos esses princípios, terá serviços que a gente vai ter realmente que contratar essa mão de obra extra, né? Essas horas extras para conseguir concluir o serviço ali dentro do prazo que foi planejado, que foi previsto, que é o ideal ali para aquele planejamento, para aquele projeto, certo? O que a Lana trouxe é muito interessante. Ela falou em relação às horas extras aí, e assim, para se fazer esse cálculo de hora extra, como a Lana falou, que ela pegou, né? Buscou a quantidade de horas que a gente trabalha por mês, que dá em torno de 220 horas. A gente multiplicou as horas extras que a gente vai precisar para fazer cada atividade aí, pela quantidade de blocos que se repetem, que é 58 blocos, né? E aí, com base nisso, a gente fez a divisão, né, da quantidade de horas extra que a gente vai precisar pela quantidade de horas que a gente trabalha no mês, encontrou a proporção de salário e multiplicou pelo percentual de hora extra aí que a gente vai pagar. No caso, a gente vai pagar 70% de hora extra, né? Então, é interessante aí, os números que a Lana trouxe realmente é coerente com o que se espera de horas extras para pagar por essas atividades. E é isso, vamos seguir, né? E aí dá um total até interessante. É interessante. Pode passar para o próximo slide, Pode Larissa, por sim. favor? Aqui eu. Pronto. É interessante que ao decorrer da obra, se o engenheiro não se atentar a esses custos indiretos ou esses custos que acabam sendo de certa forma imprevistos, ele acaba tomando prejuízo, né? E às vezes não consegue identificar de onde foi acontecendo o que tem hora extra, que é a impermeabilização e contrapiso do pavimento superior, e traz um impacto muito grande, né? Se a gente fosse dividir isso aí pelo score de salário, seria referente a 15 meses de salário de um servente. Então é um custo que deve ser realmente analisado, deve ser um custo que deve ser calculado, deve-se dar importância para esse tipo de custo, né? E fazer com que a gente tenha um menor número de hora extra possível dentro do nosso canteiro de obras, para que a gente não sofra impactos relacionados a essas atividades, né, que precisam de horas extras. Pronto, aí de gasto total, né, de mão de obra indireta, a gente vai ter 60,4 salários em relação ao score. Mão de obra direta, a gente vai ter 1.367 salários. Mão de obra indireta, que é relacionada a encarregados, engenheiros, a gente vai ter 354,5 salários. Cesta básica, a gente vai ter 63,6 salários. Hora extra, 15,1 salários. E total aí, 1.860,6 salários. Esse é o custo da nossa obra. E agora, vamos falar um pouco aqui sobre algo extra, o que se trouxe a mais nesse planejamento, né? E Rafael vai falar um pouco aí sobre o que trouxe de extra, né? Por favor, engenheiro Rafael. Nós usamos ferramentas de Lean Manufacturing na nossa obra, e com isso a gente resolveu trazer também o histograma de materiais. Sim. O que seria isso? A gente acompanhar por cada fase da obra todos os materiais que serão usados para resolver aquela atividade.
Sim. Com isso, nós dividimos de acordo com as fases e trouxemos o material com antecipação, né, para poder suprir a nossa atividade. Com 30 dias antes, a gente cria um alerta. Para cada 30 dias antes que formos iniciar nossas atividades, a gente adquirir os materiais descritos para poder realizar, para não gerar gargalo por falta de material. Sim, sim. A gente vê muita paralisação, né, de obras, seja de 2, 3 dias ou até mesmo um dia, não sei. Mas isso impacta diretamente no fluxo das atividades e também na questão de horas homens desperdiçadas, né? Porque a gente tem um pedreiro ali, em vez de ele estar produzindo, ele está parado ou fazendo uma atividade ali, né, que não foi planejada por conta de serviços, de material que não chegou até o canteiro de obra. E isso, a gente evita tempo ocioso de mão de obra, com que, por exemplo, faltou um mínimo que seja, uma trena. A gente vai ter uma atividade paralisada por falta de trena. Isso aí impacta na nossa mão de obra, na nossa gestão de recursos. E aí a gente evita esse tipo de coisa. Parece uma decisão, uma atividade que é relacionada assim, besta, mas quando a gente vai calcular numa obra de 13 meses, 10 meses, 12 meses, como parecida com a nossa, isso faz uma diferença grande. Sim, sim. E ainda mais hoje, Rafael, que a gente pode observar que temos um grande volume de obras acontecendo, né? E com isso os fornecedores eles acabam tendo um certo delay nessa entrega de materiais, né? Nessa demanda aí, com a demanda, o aumento da demanda, eu acredito que isso acaba afetando muito as obras que não se planejaram de forma correta, né? Que não entenderam que essa é uma fase da obra, porque o planejamento é uma fase da obra muito importante e que tem que ser analisada de forma crítica, de forma criteriosa e deve se pensar em minimizar os possíveis riscos, né? E assim, a gente sabe que durante a execução de uma obra a gente tem muitos acontecimentos que é imprevistos, né? Desde a compra do atraso a questão do atraso do material na chegada da obra, desde a compra do material, a gente tem que se atentar nisso, e também a acontecimentos naturais, como chuvas ou qualquer outro tipo de acontecimento natural que acaba E impactando. a nossa gestão de suprimentos, ela tem que estar bem em conjunto com os nossos fornecedores, com os lead times dos fornecedores, com Sim, tudo para que não aconteça esse tipo de problema. Isso é de extrema importância. bacana, bacana. Trouxemos também algo a mais o diário de obra. O diário de obra ele vai influenciar diretamente no campo, né, para conseguir controlar essa produtividade. Sim, sim, Nós trouxemos aqui um modelo. Nesse período estava acontecendo apenas atividade de terraplanagem e nós estávamos fazendo a medição dele. sim, Todo diário de obra ele vai vir com a assinatura do engenheiro responsável pela obra. sim. Larissa, me diga uma coisa. Sabemos que o diário de obra é importante por vários fatores, né? Desde o acompanhamento da obra, a qualidade da obra, também para entender se em todo esse planejamento que estamos fazendo, realizando agora nesse momento inicial, se ele está realmente sendo seguido, certo? Como o Rafael Sim, trouxe aí sim. agora, a questão dos materiais, você vem trazendo aí a questão do diário de obra. Isso é muito importante, não só para trazer visualização gráfica, mas também tomada de decisão, porque se no primeiro mês a gente começa a terraplanagem e ela não finaliza de acordo com o que foi planejado, isso já cria um alerta para a gente intensificar a mão de obra, cobrar o terceirizado nesse caso, que é o nosso fornecedor aí do serviço de terraplanagem, né? Para que tudo aconteça de acordo com o que foi planejado, porque quando a gente acaba tendo problemas em uma dessas fases, né, do serviço como um todo, isso acaba impactando diretamente no nosso término e andamento dos serviços. E sabemos que isso impacta diretamente no nosso custo da obra, certo? Sim, sim. E por aqui encerramos, né? Nós somos a equipe de modular engenharia e finalizamos a reunião com uma frase.
Que para construir com precisão e planejamento, escolha modular engenharia, onde cada detalhe se torna resultado. Bacana, muito bom, muito bom. E obrigada a todos. Obrigado a todos os participantes aqui, né? Futuros engenheiros do ramo da construção civil. E vamos aí, estamos aí, temos que planejar, temos que seguir o plano à risca. Eu acredito que isso é uma das melhores formas para o que foi imaginado, né? Para que aquele projeto realmente aconteça de forma eficiente e que todos os envolvidos sejam beneficiados, né? De acordo com o que se foi planejado.